Jó, capítulo 1, versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Quando Jó recebe as notícias da perda de todos os seus bens e a morte dos seus 10 filhos, o texto esse que se encontra em Jó, capítulo 1, versículo 14 a 19, diz assim: Um mensageiro veio a dizer a Jó: Os bois estavam arando e os jumentos pastavam por perto, quando os sabeus atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Os caldeus vieram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: Os seus filhos e suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e fui o único que escapou para lhe contar. O que Jó poderia ter feito ao receber essas notícias? Ele poderia tirar a própria vida, poderia usar palavras duras com Deus e até soltar-lhe palavrões, poderia pregar uma guerra contra Deus ou até mesmo cair na descrença que Deus não existe. Diante do sofrimento, o que fazemos? A nossa tendência é pedir a morte para se livrar do sofrimento. Elias fez isso em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, diz assim: E entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou aonde havia uma giesta, sentou-se debaixo dela e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O próprio Moisés também pediu a morte diante das dificuldades. Em Números, capítulo 11, versículo 14 a 15, diz assim: Não posso carregar todo este povo sozinho. É um fardo pesado demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria desgraça. Não somente Elias e Moisés, o próprio Jonas também não suportou a provação e desejou morrer. Isto está em Jonas capítulo 4, versículo 3 e 8. Diz assim: Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento leste muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. Com isso, desejou morrer e disse: Para mim é melhor morrer do que viver. Morrer parece ser a solução para o sofrimento. Quando estamos passando por uma provação, o nosso desejo é que ela não fique em nós, mas que desapareça. Quando isso não acontece, queremos morrer porque pensamos que assim seremos isentos de qualquer provação. Jó, no exato momento que ele recebe as péssimas e terríveis notícias, ele faz um ato de entrega e adoração ao Senhor. Vejamos o que está escrito em Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor Deus, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Este homem mostrou que é possível adorar quando tudo acaba, quando tudo não está nos devidos trilhos, quando perdemos quem amamos, quando perdemos nossos bens materiais. Deixe-me contar uma pequena história que me aconteceu. Meu irmão mais novo
foi diagnosticado com tumor cerebral. Com essa notícia, eu orei muito ao Senhor para que ele fosse curado e que ele pudesse ficar bem diante dessa provação. Infelizmente, ele faleceu. Eu perguntei ao Senhor por que isso. Não obtive resposta nenhuma. Perguntei diversas vezes e mesmo assim nenhuma resposta Deus me deu. Veja Jó, esse homem passou por essas já citadas e outras provações. No mínimo, ele poderia esperar uma resposta de Deus para explicá-lo porque ele estava passando por aquilo. Quando Deus aparece para Jó, ele lhe faz perguntas e não lhe dá respostas. Deus fez o mesmo comigo. Ele não me deu uma resposta, mas me fez perguntas. Jó não leu o livro de Jó. Ele nem sequer sabia da conversa que o diabo teve com Deus. Ele simplesmente viveu a vida que Deus quis para ele. Meu amigo e minha amiga, eu não lhe conheço, mas de uma coisa eu sei. Deus nunca te deu uma resposta para tudo de ruim que te aconteceu. Mas faça como Jó, adore a Ele e viva a vida que Deus te deu. Que Deus te abençoe.